Senhor Hélio Armon, como é o trabalho do assessor de imprensa voltado para o político? Olha, a boa norma de assessoria de imprensa, seja ela empresarial, seja ela política, ela tem um preceito básico que é o seguinte: você não pode mentir. Quando um jornalista procura um assessor de imprensa, numa empresa, no governo ou mesmo no partido político, ele vai em busca de uma informação real, clara, precisa. Então, como assessor de imprensa de um político dos mais controvertidos que existem nesse país, nós temos por princípio assim: nós, quando somos procurados por jornalistas que nos buscam atrás de uma determinada informação, ou seja, do outro lado da notícia, nós passamos a eles a informação real. Se nós, porventura, num determinado momento, nós entendemos que aquela informação que eles buscam não nos é satisfatória, mesmo assim nós temos interesse em fornecer a eles o outro lado. Nós nunca deixamos nada sem resposta. E como é que é trabalhada a imagem do Paulo Maluf, que nas notícias é muito vinculado a casos de corrupção? Olha, a imagem de um político como o Maluf, que tem projeção nacional, ela vem ao longo de anos. Você pode até falar assim: o Maluf está desgastado politicamente por causa de denúncias, por causa de acusações. Eu digo assim: o Maluf está desgastado politicamente por causa da insistência de se ter falsas denúncias e falsas acusações. Você não tem até hoje nenhuma condenação penal do Paulo Maluf. Mas tem aquelas que prescreveram por tempo. Aí é um problema da justiça. Aí você tem que discutir a morosidade da justiça. É diferente. No caso palpável, vamos pegar um caso recente, que foi inclusive o que nos pegou na questão do ficha limpa, tá? Você teve uma denúncia que foi feita em 1997. O caso Frango Gate. O caso Frango Gate, tá? O caso Frango Gate foi feito a partir de uma denúncia de vereadores de oposição que acionaram o Ministério Público sobre um suposto superfaturamento na compra de frangos da prefeitura. O Maluf foi absolvido em primeira instância. Aí, todas as vezes em que havia uma nova eleição, surgiam fatos relacionados ao Frangogate, mas nunca você tinha o julgamento final da medida. Quando chegou nesta última eleição, quando se colocou em pauta a questão do projeto da ficha limpa, nas vésperas da aprovação da ficha limpa pelo Supremo Tribunal Federal, houve um julgamento em São Paulo, numa das câmaras do Tribunal de Justiça, do caso do Frangogate, e nós fomos derrotados por 2-1. Só que a legislação ela é clara. Você, quando tem um julgamento numa câmara por um colegiado, mas por uma câmara não completa, você tem 5 julgadores e você teve o voto de 3. Então você entra com um embargo de infringência que suspende o efeito daquela medida. Mesmo assim, nós tivemos um ônus ao longo da campanha eleitoral, porque havia esse julgamento pendente até a reta final da campanha. Então você imagine o que você ter, por exemplo, uma eleição se avizinhando e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral dizendo assim: os votos em tal candidato não serão considerados válidos porque há uma pendência judicial.
O Maluf ficou com medo? Não, medo não. Ele sempre confiou na justiça. Então ele soube aguardar o momento certo. E o que aconteceu? Veio a eleição, ele não teve a votação que nós esperávamos, por causa do reflexo natural da campanha que foi feita durante toda a eleição. Porque você imagina como é que reage um eleitor. Ele tem um candidato no qual ele vai votar. E aí se diz a ele que o voto nesse candidato não será considerado válido. Como é que funciona? E para você que é assessor, você acredita que a imprensa tenta denegrir a imagem de Paulo Maluf? E quais órgãos da imprensa tentam fazer isto? Não existe essa conceituação de que a imprensa tenta denegrir a imagem de Paulo Maluf. Eu sou jornalista profissional há 43 anos. Trabalhei em vários órgãos de imprensa de São Paulo. Comecei minha carreira como repórter, fui até diretor de redação de jornal. A imprensa noticia aquilo que lhe é passado por órgãos de governo, órgãos da justiça, e às vezes você tem setores que têm algum tipo de interesse em denegrir a imagem do Maluf. Eu não digo que a imprensa muitas vezes canaliza essas informações, e cabe a gente, na assessoria do Paulo Maluf, dar à revista a devida resposta e o devido tratamento que qualquer denúncia, qualquer tipo de colocação, às vezes mal feita, ganha espaço na mídia. Então, por exemplo, quando nós somos inquiridos sobre conta no exterior, que são normalmente enfocadas pela imprensa, nós destacamos e deixamos claro o seguinte: Paulo Maluf não tem e nunca teve conta no exterior. Não tem, até hoje, nenhuma condenação do Paulo Maluf em relação a esse tema. E aqueles dados da Interpol? A Interpol é outra coisa. O Paulo Maluf, ele foi convocado como testemunha num processo que existe no Tribunal de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mas ele está na ficha de procurados. Acontece que você tem o Ministério Público de São Paulo encaminhou para o promotor de Nova York informações de um processo que tramita aqui no Brasil e que não foi julgado aqui ainda. E o promotor de Nova York, naquele negócio, na ânsia de querer mostrar alguma situação relacionada com Paulo Maluf, decidiu colocá-lo na Interpol. Veja bem, o que acontece? O Paulo Maluf não se nega a responder. Ele é deputado federal, ele é cidadão brasileiro. Qualquer cidadão brasileiro, a lei brasileira é clara. Se existe contra ele qualquer tipo de acusação em Nova York, ele tem que ser ouvido aqui por carta rogatória. Ele não tem que ir aos Estados Unidos. A lei é clara. E isso os nossos advogados estão brigando nos Estados Unidos desde o início. Tanto que, na verdade, o que existe hoje é que os nossos advogados que estão movendo uma ação contra a promotoria de Nova York, por causa do absurdo que foi cometido com Paulo Maluf. Ok. Nas eleições de 2008 para prefeito, a revista Veja São Paulo fez capas com os candidatos Marta Suplicy, Gilberto Kassab, Geraldo Alckmin, mas se negou a fazer com Paulo Maluf e até deu um editorial explicando suas razões. Você pode falar alguma coisa sobre este evento? Olha, eu atribuo a isso a um ranço que existe de uma situação que ficou mal entendida em relação à Veja. Durante a entrevista que foi feita com Paulo Maluf, a mesma entrevista que foi feita com os outros candidatos,
pessoal da Veja se mostrou ressentido com o fato de ter acontecido anos antes um episódio em que Paulo Maluf sofreu uma acusação de ter uma filha fora do casamento. E a Veja, naquela oportunidade, deu 7 páginas de matéria sobre o assunto. Quando, 3 meses depois, Maluf foi à justiça, exigiu a realização de um teste de DNA para mostrar que não era o pai da criança, porque ele nunca havia tido nada com a moça em questão. E naquela oportunidade, quando saiu o resultado do teste de DNA, a Veja deu 7 linhas sobre o assunto. Nessa entrevista que houve com a revista Veja, o Paulo Maluf cobrou esse comportamento. E eu acho que foi isso que gerou a decisão da Veja de adotar essa postura de dar um tratamento diferenciado. Eu nunca, nos meus 43 anos de jornalismo, havia visto... Houve alguma coisa entre Paulo Maluf e a família Tivita? Não. Eu sou testemunha direta pelo seguinte: a única coisa que o Dr. Paulo fez naquele episódio, ele fez uma carta e encaminhou a revista Veja para ser publicada, em que ele manifestava o inconformismo dele pelo tratamento que foi dado na questão das 7 páginas e das 7 linhas. E eu, na oportunidade, fui o portador dessa correspondência. E o Dr. Paulo pediu, a única coisa que ele pediu é que quando eu estivesse com o Tivita, entregasse a ele a carta, que eu pedisse a ele a gentileza de fazer uma ligação telefônica para o Maluf, que ele queria se explicar. Na oportunidade isso aconteceu e o episódio terminou da seguinte maneira: o Dr. Roberto ficou ouvindo o Paulo Maluf falar e a única coisa que ele disse ao final foi assim: Paulo, você ter uma filha fora do casamento é notícia. Você não ter uma filha fora do casamento deixou de ser notícia. Então, diante dessa forma inusitada de tratamento, eles terminaram a conversa, mas não houve nenhum tratamento diferenciado, nenhuma agressividade de parte a parte.